ou não, vambora para o vídeo. Senhoras e senhores, estamos ao vivo. Acabou agora há pouco na Vila Belmiro. Santos 1, São Paulo 1, gol de Caleri, cruzamento de Lucas. São Paulo fez um bom jogo. São Paulo começou meio bagunçado, não acertou a marcação, foi pressionado. Depois que se acertou, a partir dos 20, fez um primeiro tempo digno. E aí pecou na última bola, tomou aquele gol lá, na última bola do primeiro tempo. No segundo tempo, com a tropa de choque, aí a coisa mudou de figura. Aí o São Paulo tocou bola, teve chance e tal, joga com o Lucas, com o Marcos Antônio e com o Luciano que entraram. E aí sai o gol do São Paulo, gol do Caleri, com jogada do Luciano. Não vou me estender mais, para mim foi um bom resultado. Para quem falou que o objetivo era 45 pontos, já temos 4. Faltam 41 pontos para o São Paulo. Um empate fora, num clássico, uma vitória em casa, nada mal para esse começo de brasileiro. Basta lembrar que o poderosíssimo Flamengo está com 1 ponto. Perdeu a primeira e empatou a segunda em casa. Então o São Paulo está com 4 pontos, está digno até aqui. E eu quero passar a bola para o Arnaldo, para vocês, quero saber o que vocês acharam, mas vou deixar apenas uma frase. Não desistam do Lucas, porque o Lucas nunca desistiu do São Paulo. Ele está melhorando, acho que ele vai ser um cara útil. Acho que ele pode jogar bem, hoje jogou bem. Arnaldo Ribeiro e vocês? Gostou, adorou, não gostou, deu para o gasto ou foi um lixo? Fala, Tironi, fala, galera. A gente até acertou o palpite, né, antes de dizer a cotação, 1-1. Né? A gente fecharia com esse 1-1 em qualquer circunstância. Eu só não digo que eu gostei, eu vou dar uma sentença deu para o gasto, porque eu não me conformo em levar um gol como aquele aos 50 do primeiro tempo, que condiciona muito o jogo, ainda mais apitado pelo Daronco. Sim. Né? Porque a gente fala assim, e num time que estava destroçado emocionalmente. A minha impressão é que se o São Paulo vira o intervalo 0-0, ele ganha o jogo. Né? Ainda mais se for outros caras, né? Ainda mais a torcida contra os caras. Então, assim, aquilo me deu, eu quase larguei, eu te mandar uma mensagem, eu não farei live hoje, porque eu não me conformo em tomar gol 50 daquele jeito. E acho que o gol 50 propiciou no máximo um empate. O São Paulo poderia ter vencido o jogo, eu acho. E aí eu concordo com você, o Lucas fez uma grande jogada, o Caleri fez o gol, acho que o São Paulo tem, assim, 4 pontos, além do falta 41, é muito melhor a largada do que a gente imaginava. Mas tem que manter a toada e ter noção das limitações do São Paulo, né? Ao preterir Marcos Antônio e Luciano para não desgastar, o Luciano até sentiu uma coisinha, uma fisgadinha no final do jogo. O São Paulo não teve seus 2 únicos jogadores de criação, de desequilíbrio, de posse, de domínio, para ver a escassez do time do São Paulo, né? E aí, eu acho que você falou, o Lucas pode ser esse terceiro, caso ele entre em forma, caso ele consiga jogar com mais intensidade, caso ele ocupe o lado do campo e não o centro, quando ele cruzou com o Caleri, foi ali. Mas eu acho que tá bom para esse início. E em relação ao jogo, deu para o gasto, porque o São Paulo poderia ter vencido se não tomasse aquele gol completamente estúpido com falha do Rafael, 50 do primeiro tempo. Muito bem. Mas não foi bom para ninguém, né? O Santos continua só com uma vitória na temporada e já Jalili vai trazer toda a repercussão lá no outro vestiário do lado de lá do campo do Santos, protesto de torcida e tudo mais. E para o São Paulo, embora venha numa sequência de 3 jogos sem perder, com 2 vitórias, não conseguiu encaixar a terceira vitória seguida, algo que não acontece desde agosto do ano passado, quando no final de junho e começo de agosto foram 5 vitórias seguidas. De lá para cá, o São Paulo faz 2 vitórias e não consegue encaixar a terceira, não foi diferente nesta noite. Mais um ponto importante. São Paulo com 4 pontos, larga bem o Campeonato Brasileiro, venceu o atual campeão e empatou com o Santos, teve um segundo tempo bem melhor, as entradas do Lucas Moura principalmente, do Marcos Antônio e menos do Luciano aos 16 minutos foram fundamentais para que o São Paulo achasse o empate e buscasse o empate. E mesmo no primeiro tempo, o Tapia teve uma grande chance de inaugurar o placar. O Crespo, ele esticou a corda de quarta passada para hoje. Foram 9 jogadores base nos 3 jogos. Então ele fez uma troca de quarta para sábado, sacou o Caleri e colocou o Tapia. E hoje ele sacou o Luciano e o Marcos Antônio, voltou o Caleri, o Pablo Maia teve chance no meio e ele manteve o Tapia e o Caleri na frente. Então em 3 partidas, em 7 dias, 9 jogadores começaram jogando. Resta saber, ele deve explicar isso agora na sua coletiva, se para o jogo contra o Primavera, sábado que vem, às 8h30 da noite, daqui a 72 horas, ele, pelo Campeonato Paulista, estica a corda novamente ou aí dá um descanso para alguns jogadores, pensando na última semana dessa maratona, onde ele enfrenta o Grêmio
na outra quarta-feira no Morumbi pelo Brasileiro e encerra sua participação na primeira fase do Paulista contra a Ponte Preta. Qual será o plano do Crespo? Até quando dá para esticar essa corda no aspecto físico, repetindo quase um time base durante várias e várias rodadas? Como ele disse que a prioridade é o Brasileiro, ele tem mantido isso. Só que no Paulista, o São Paulo, por enquanto, só se distanciou da zona de rebaixamento. Precisa de pelo menos mais uma vitória para se livrar e, quem sabe, com 2 vitórias, chegando a 13 pontos, São Paulo ainda entre os 8 melhores qualificados e brigue pelo título do estadual este ano. Uma última informação, Lucas Ramon já está inscrito, regularizado, vai ser apresentado nos próximos dias e esse pode ser uma novidade no jogo contra o Primavera, dando um relaxo, um descanso para o Mike. Ele pode fazer a estreia no próximo sábado lá no Morumbi. Vai depender da sua condição física, mas pelas informações que nós recebemos, ele vinha treinando normalmente no Mirassol, só não estava sendo aproveitado pelo Rafael Guanais, porque já sabiam que ele sairia para o São Paulo, ou agora, como aconteceu, ou em maio, quando terminava o seu contrato. O São Paulo vai empatar na Vila Belmiro com o Santos 1-1. Não tem pressa, Rafael, aceita legal esse empate o São Paulo, né? Não é um resultado ruim. São Paulo saiu perdendo, foi buscar o gol de empate, poderia até ter vencido o jogo, mas o empate fora de casa não é um resultado ruim. Rafael posicionado para fazer a reposição, Daronco já olhou pro relógio, Rafael coloca a bola em jogo e Daronco apita. Fim de jogo na Vila Belmiro. Tudo igual, 1 para o Santos, 1 para o São Paulo, Gabriel Sá. São Paulo conquista um ponto fora de casa, Gabi. É isso, fim de jogo aqui na Vila Belmiro, empate em 1-1. É um jogo assim, que obviamente você não pode descartar um ponto fora de casa, ainda mais em um clássico da forma que foi, né? Mas a sensação que fica é que o São Paulo poderia ter vencido o jogo, né? Assim, não falo que é um gosto amargo. Gosto amargo talvez seria ter tomado um empate no final, tal. O São Paulo até saiu atrás do marcador e foi buscar. Muita diferença quando entra Lucas, entra Marcos Antônio e Caleri, né? Entre Caleri não, Luciano, né? Mas o Caleri entrou bem na grande área por ali. Tem que falar do Lucas Moura também, o único bom jogo dele talvez na atual temporada e que siga assim ganhando confiança. E o São Paulo, que fez um jogo com gosto de poderia mais, gosto de que talvez poderia ter feito ali o gol da virada, mas o Santos também, não é que o Santos não jogou depois que entraram os 3, o Santos também teve chance. Então os dois poderiam ter saído com o resultado melhor aqui, essa é a sensação, o ponto fora de casa não é descartável. Em dado momento da temporada vai ter que rodar o elenco, isso é um fato. Quem vai entrar, quais são as peças que vão rodar esse elenco, esse talvez é o ponto principal. Como que vai ser essa forma, né? De que forma você vai conseguir rodar aí os seus principais jogadores? E aí tem que ter mais opções no banco, ou usar mais a garotada da base também. E uma pena a forma que tomou o primeiro gol do São Paulo. O Rafael espalmou mal ali, não poderia, e o Maia não estava marcando também como primeiro volante. O Maia realmente talvez é a notícia ruim de hoje, porque o Maia poderia ter usado a chance para ter mais espaço no time e não foi assim. É isso. Bora então ali com Senna, Caio Domingues, JP Ferreira. É um campeonato longo e uma temporada que estava se desenhando muito complicada para o São Paulo, né? Até a entrevista polêmica do Crespo, a chegada do Rafinha, a fala do Luciano pedindo para a torcida não abandonar. O que se desenhava há 2 semanas atrás era um cenário extremamente complexo e desesperador para a torcida tricolor. O Morumbi cheio no clássico do Campeonato Paulista, a vitória sobre o Flamengo, um empate fora de casa, eu acho que dão sinais em que o São Paulo começa a enxergar, pelo menos dentro de campo, uma luz no fim do túnel. Algo que parecia terra arrasada, já não parece. O São Paulo, mais do que o resultado, o bom ponto fora de casa, o São Paulo está com uma postura de time. Faz 3, 4 rodadas que o São Paulo já tem uma postura de time. O São Paulo tem buscado o resultado. A nossa vitória sobre o Flamengo foi de virada, o que naquele momento parecia inconcebível, porque o São Paulo mal emocionalmente. São Paulo teve uma boa vitória sobre o Santos, onde não sofreu susto nenhum, e hoje mais uma vez saiu perdendo e buscou o resultado, e poderia ter buscado a vitória. Então acho que mais do que lamentar a não conquista dos 3 pontos, eu acho que a gente tem que exaltar a busca desse 1 ponto. Eu acho que o São Paulo vai construindo uma equipe, o Lucas voltando, o Caleri fazendo gol, o Luciano muito bem nesse começo de temporada, e o Campeonato Brasileiro vai ter uma parada em junho, e a gente sabe como é o São Paulo nessas paradas. Se o São Paulo conseguir engrenar e somar, a gente tem uma sequência, eu não me lembro exatamente na ordem, mas se eu não me engano, Grêmio em casa, a gente tem Chapecoense, Curitiba e Bahia, não sei muito a ordem aí. Dos 12 pontos, se o São Paulo conseguir 9, já começa a dar uma certa tranquilidade no Campeonato Brasileiro para a gente conseguir planejar algo melhor, algo muito melhor do que vinha se desenhando aí nesse começo de temporada. Então, assim, estou satisfeito com a atuação do São Paulo.
Acho que o São Paulo demonstrou que tem condições de fazer um bom campeonato e principalmente com algumas atuações individuais que me trouxeram esse prazer de assistir o São Paulo de novo. Principalmente o Lucas, eu tô gostando muito do Mike, a gente precisa lembrar que ele é um moleque, que ele vai oscilar, tô gostando do desempenho do Mike, e já chegou o Lucas Ramon. O meio de campo do São Paulo tá leve, tá um meio de campo com bom passe, tá um meio de campo criando oportunidades, então assim, acho que a gente pode ter um ano mais feliz do que a gente imaginava se o São Paulo continuar nessa sequência. Nossa saúde agradece, pelo amor de Deus. Caio, eu queria te agradecer mais uma vez. Sempre fala aqui... Cara, assim, na transmissão não vi ninguém falar e, cara, o São Paulo foi garfado na Vila Belmiro hoje. Garfado. O São Paulo tinha que ter jogado com um jogador a mais desde o começo do jogo, com aquela expulsão que até o Paulo César de Oliveira falou, cara. Quando o Paulo César de Oliveira acha que o São Paulo deveria ter sido... O Paulo César acha que o São Paulo foi prejudicado, é porque foi mesmo, porque o Paulo César de Oliveira não é, vamos combinar, um cara muito simpático ao São Paulo. Naquela expulsão do Adonis Frias, quando o Caleri ia ficar na cara do gol, e ia ficar na cara do gol pelo desenho do lance ali, contra o último homem, era pra ter sido expulso, era pro VAR pelo menos chamar pro Daronco interpretar, mas o VAR é essa bosta que sempre foi. E a entrada do Zé Rafael, cara, que ele entrou com a sola do pé no ombro, não importa que foi sem querer, ele entrou imprudente. Se na altura da canela já é pra expulsão, imagina se a sola do pé pega aqui. No mínimo chamar pra rever o lance. E ele que fez a falta com o Luciano na entrada da área, por trás. O Luciano quer ficar em boa posição pra fazer o gol. Ali seria o segundo amarelo, teria que ser expulso. E o Daronco não fez nada. E aí, cara, de verdade, a gente fica falando, porque é a chaga do VAR, né, que deu protagonismo pros árbitros, a gente sabe o nome e o sobrenome desses sujeitos, que é um absurdo, né, a gente sabe o nome e o sobrenome de árbitro de futebol, que nasceu para ser o coadjuvante maior do jogo. Quanto menos a gente souber a informação desses caras, melhor. Mas eles são protagonistas, eles aparecem, eles são exibidos, eles gostam de aparecer, eles chamam o VAR, eles picotam o jogo. E eles picotam o jogo para eles aparecerem na câmera, além de não entenderem porra nenhuma de futebol. Mas o Daronco, cara, é muito ruim. Ele sempre foi muito ruim. E ele sempre prejudica o São Paulo. Sempre. O Anderson Daronco é um dos piores árbitros do Brasil. É que, claro, tem novos que surgem, parece que surgem para ser uma novidade, tipo o Ramon Abate-Abel é uma aberração ainda maior. Tem outros que são novos e são ruins pra caramba. Mas ele é muito ruim. É que nem aquele Wilson importantíssimo do São Paulo. São Paulo segue invicto, pontuou nas 2 rodadas, 4 pontos, uma vitória dentro de casa, uma vitória fora de casa contra um time que está no desespero, tá aí a torcida toda xingando aí. Não foi fácil, tomou aquele gol, foi o castigo, mas teve brio. São Paulo é um time de raça, as alterações funcionaram e o São Paulo conseguiu sair de lá com 1 ponto. Agora, Primavera, se tinha um jogo para ganhar, era o da semana passada. Vamos entender isso. São Paulo precisava sair daquele sufoco, né? Era o jogo do sábado e o São Paulo ganhou. Esse aqui, fora de casa, empatou. Acho que um bom resultado, até por conta das circunstâncias, né? Faltam 41 pontos, como diz aqui o Jefferson, para aqueles que são mais, digamos assim, pragmáticos, né? Cautelosos. E